Ok, bom dia. A aula já está sendo gravada, tá? Por favor, coloquem os nomes aí nas notas compartilhadas, que é o que vale de frequência. Espero que todo mundo esteja vendo aqui a tela preta, tá? Se alguém não estiver vendo, fale aí. Bom, eu tinha deixado então um vídeo da aula sobre conjunto de geradores, se eu não me engano. Lá tinha várias coisas, mas eu vou revisar aqui as mais importantes. A primeira delas é o que é uma combinação linear. Então, combinação linear é o seguinte: sempre a gente parte de uma quantidade finita de vetores, V1 até Vn, e diremos que um vetor U pertencente a V é combinação linear dos vetores V1 até Vn quando existirem números, né, existirem escalares, vou chamar aqui de alfa 1 até alfa n. Se são escalares, são números reais, tais que esse U é um somatório do tipo alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais etc alfa n Vn. Então esta é a definição de combinação linear. Ok? Conhecida essa definição, só um minuto, gente. O monitor está falhando aqui. Então, conhecida essa definição, a gente pode definir o que vem a ser um conjunto de geradores. Que eu vou aqui traduzir da seguinte forma. Diremos que um subconjunto do espaço vetorial V, diremos que epsilon gera V se e somente se V for o cochete de epsilon, mas que diabo vem a ser cochete, né? Nada mais é do que o conjunto de todas as combinações lineares onde esses vetores V1 até Vn estão em epsilon. Tradução. Diremos que epsilon gera V se o conjunto V, né, o espaço vetorial V, for o conjunto de todas as combinações lineares de vetores em epsilon. Essa é a definição que a gente viu na aula passada. Deixa eu lembrar o que mais.
uma observação é que sempre V é gerado pelo próprio V. Isso torna a definição de conjunto de geradores a priori desinteressante, porque sempre tem um. Mas perguntar então se um espaço tem um conjunto de geradores em si é uma pergunta desinteressante, mas ela se torna interessante quando você acrescenta qualidade aos vetores. Você pergunta assim: será que o espaço vetorial tem um conjunto de geradores, por exemplo, finito? Isso é uma pergunta interessante. Será que o espaço vetorial tem um conjunto de geradores e cada vetorzinho desse tem comprimento 1? Ou será que o espaço vetorial tem um conjunto de geradores e esses geradores são ortogonais entre si? Ou formam um ângulo de 45 graus entre si? Será que é possível essas coisas? Isso sim é uma pergunta interessante. Então, tudo que a gente for fazer daqui para frente é nesse sentido, é achar conjunto de geradores que realmente sejam interessantes. Ok? Então, nesse sentido, eu vou começar a trabalhar com uma coisa chamada dependência e independência linear. A gente costuma identificar apenas com o nome de independência linear, que nada mais é do que o seguinte: dados vetores V1, Vn pertencente a V, diremos que estes vetores são linearmente independentes, a gente denota por LI, linearmente independente, quando, tá aqui dois pontos, alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais etc. Alfa n Vn for igual ao vetor nulo, implica ou implicar em alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa n, tudo isso igual ao número real zero. Então a tradução dessa definição é a seguinte: vetores V1 até Vn são ditos linearmente independentes se a única solução desta equação aqui, essa aqui está dentro do balão, se a única solução for a solução nula. Se tiver outra solução diferente da solução nula, eles não são LIs, eles não são linearmente independentes. Então, nesse caso, que a gente chama de o caso contrário, o que é o caso contrário? É quando existe uma solução diferente da solução nula. Caso contrário, V1, etc., Vn são linearmente dependentes, ou LD. Então foi aí que a gente, mais ou menos assim que a gente encerrou a aula passada. Ok? E eu vou finalizar essa revisão com um exemplo. Verifique se os vetores são LI ou LD em
M2 por 2R. Tradução, eu tenho aqui 3 matrizes. Dentro do espaço das matrizes de ordem 2, essas matrizes são chamadas vetores. Então eu estou pedindo para verificar se esses 3 vetores são LIs, linearmente independentes, ou LDs, linearmente dependentes, no espaço deles, né? No espaço de matriz. Então o que você precisa estudar é a equação alfa 1 vezes o primeiro vetor, mais alfa 2 vezes o segundo vetor, mais alfa 3 vezes o terceiro, igual ao vetor nulo. E como o ambiente aqui é o espaço das matrizes de ordem 2, o vetor nulo é a matriz nula. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, que ficou sem espaço. Então é isso aí, eu tenho que analisar esta equação e ver quais as soluções alfa 1, alfa 2, alfa 3. Obviamente, se eu tascar aqui alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 0, alfa 3 igual a 0, eu tenho uma solução. Mas a pergunta é, esta é a única solução? Se for da LI, se não for da LD. Então vamos trabalhar. Então fazendo aqui esse desenvolvimento, no primeiro membro eu vou ter a matriz alfa 1, 0, 0, alfa 1, mais a matriz 0, 0, alfa 2, alfa 2, mais finalmente a matriz alfa 3, 0, 0, igual a matriz nula. E eu agora somo essas 3 matrizes, eu vou obter uma matrizona aqui, fica alfa 1 mais alfa 3, alfa 2, e a última aqui fica alfa 1 mais alfa 2, tudo isso igual a matriz nula. E para encerrar, eu então acabei com o sistema. O sistema é alfa 1 mais alfa 3 igual a 0, alfa 3 igual a 0, alfa 2 igual a 0, e finalmente alfa 1 mais alfa 2 igual a 0. Então alfa 3 e alfa 2 eu já tenho a solução, é 0. Se alfa 3 é 0, quando eu substituo aqui na primeira equação, eu obtenho alfa 1 igual a 0. E quando eu pego isso e substituo lá na última equação, eu obtenho alfa 2 igual a 0. Aliás, eu já tinha aqui, isso é redundância, né? Nem precisava disso. Vou até tirar. Eu já tenho que o alfa 1, portanto, é 0, o alfa 2 e o alfa 3 também. Então, daqui eu concluí que alfa 1 é igual a alfa 2, é igual a alfa 3, tudo isso é 0, portanto, essa é a única solução, o que me garante que as matrizes, né, eu tenho que capturar lá em cima, porque eu não sei decorado. São linearmente independentes em M2 por 2R. Então realmente eu tenho aí um conjunto LI. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Tá tranquilo, professor. Beleza. Tentando ajeitar aqui meu monitor que ele tá falhando. Só um minuto. Pronto. Acho que deu certo.
ver aqui mais um exemplo. Essa parte ela tem que ficar muito bem assimilada por vocês. Quem não assimilou, procure rever as aulas, porque ela vai seguir o curso até o final. Esse assunto, esse negócio de combinação linear, LI, LD, conjunto de geradores, isso vai perseguir vocês pro resto da vida. Então tem que aprender. Não dá para enrolar não. Vamos ver aqui outro exemplo. Fazendo o mesmo estilo, tá? Verifique. Vou tirar esse negócio daqui. Verifique. Vamos botar aqui como um exercício. Verifique se os vetores 1, 0, 1, 0, 1, 1 e vou botar aqui 2, 1, 3 são LI ou LD em R3. Então tá aí, eu dei 3 vetores e estou pedindo para verificar se são LIs ou LDs em R3. Sempre, eu não gosto de dizer muito essa palavra, o pessoal leva muito ao pé da letra, mas em geral a solução para esse tipo de problema parte de você estudar a combinação linear. Vou fazer aqui então x vezes o primeiro vetor mais y vezes o segundo vetor mais z vezes o terceiro igual ao vetor nulo do ambiente aí. No caso o ambiente é o R3. E vou tentar descobrir quais os valores de x, y, z que dá certo aí. Quais as soluções desta equação. Então, fazendo a conta, a primeira coordenada fica x mais 2z, a segunda coordenada fica y mais z, e a terceira e última coordenada fica x mais y mais 3z igual a 0, 0, 0. E montando o sistema, vou desligar aqui esse segundo monitor, que ele está falhando demais. Só um... Então, resolvendo o sistema, é x mais 2z igual a 0, y mais z igual a 0 e x mais y mais 3z igual a 0. Então tá aí, esse é o sistema que tem que resolver. Achar as soluções x, y, z. Bom, aqui é um sistema razoavelmente simples, porque eu posso isolar, por exemplo, aqui o valor do x, aqui o valor do y em função de z, tá? E substituir na terceira. Quando eu faço essa substituição, acontece um problema, ó. X é menos 2z, y é menos z, mais 3z igual a 0, e eu obtenho 0 igual a 0. Ou seja, qual o significado disso? É que não importa o valor de z que eu coloque, sempre dá certo. Qualquer valor de z que eu coloque aqui, o x correspondente junto com o y e aquele z, vai dar a solução desse sistema. Então quer dizer que não tem só uma solução, porque para cada valor de z eu tenho uma outra solução. Então, por exemplo, tomando z igual a 1, tem-se que... Olha lá, botando z igual a 1, tem-se que x igual a menos 2, y igual a menos 1 e z igual a 1 é uma solução da equação. Vou chamar essa equação de asterisco. Qual é a equação asterisco? Ela está lá em cima. Essa aqui, ó.
Portanto, perdão, é mais em cima. Essa daqui, tá? Essa daqui. Essa aqui. Se a solução, essa é a equação que a gente estuda para saber se são LIs ou LDs. Então a gente achou uma solução que não é nula, que é a solução menos 2, menos 1, 1. Se eu trocasse o valor de z, eu acharia outra, e aí eu mostro que tem, na verdade, infinitas soluções. Portanto, com isso, nós concluímos que os três vetores, que eu não lembro de cabeça, é 1, 0, 1, 0, 1... e 2, 1, 3 são linearmente dependentes, são LDs. É isso aí. Então tá aí a revisão do que foi visto na última aula, que foi assíncrona. Foi mais ou menos isso que a gente viu, certo? Tá gravado lá, quem não assistiu, assiste. Não assistiu, vacilou. Bom, vamos então começar um assunto da continuação, na verdade, da continuidade ao que a gente começou. Primeiro resultado de hoje. Você tem aí V, um espaço vetorial, real, tá? Eu não coloco, mas é real. Desculpa, estou bocejando um pouco. Tem aí N vetores nesse espaço, que é dito, aí aqui tem que prestar bastante atenção, eles são LDs, tem N vetores LDs no espaço V, e o que diz essa proposição? É que pelo menos um desses vetores, que aqui está, um desses, se escreve como combinação linear dos demais. Então, pelo menos um desses vetores é uma combinação linear dos outros, desde que eles sejam LDs. Olha só como é isso. Qual o significado? Deixa eu pegar bem aqui o lápis. Qual o significado de... não é V não, é U, né? De U1, U2 até o N serem LDs. Isso tem um significado. Serem LDs significa que existem números reais, alfa 1 até alfa n, a quantidade é a mesma de vetores, números reais, não todos nulos, tais que alfa 1 U1 mais alfa 2 U2 mais etc. alfa n UN é igual ao vetor nulo. Por quê? Porque foi dito que eles são linearmente dependentes. O que é que significa CLD? É que existe para esta equação uma solução não nula. Então, existem números reais não nulos, alfa 1, alfa 2, alfa n, tal que essa soma, essa combinação linear é zero, é o vetor nulo. Como esses caras são não nulos, eu posso supor que é por exemplo, o alfa 1. Suponha alfa 1 diferente de zero. Ah, e se não for ele? É outro. Não importa. O que eu vou fazer aqui serve sendo qualquer um deles não nulo. Como ele é não nulo, eu posso pegar esta equação, deixa eu marcar ela aqui para que vocês tenham ela em destaque. Eu posso pegar esta equação e dividir por alfa 1. Por quê? Porque alfa 1 é não nulo.
Então, se eu dividir esta equação por α1, o que eu obtenho? Ao dividir aqui por α1, vai ficar o 1 mais α2 dividido por α1 vezes o 2 mais α3 dividido por α1 vezes o 3, etc, etc, até o último, que é αn dividido por α1 vezes o n igual ao vetor nulo. Olha só, o α1 ficou isolado, eu posso isolar ele aqui no primeiro membro e finalmente o que é que eu vou obter? Meu espaço aqui acabou, vou tentar escrever aqui embaixo. Então, isolando o 1, eu vou obter o 1 é igual a menos α2 sobre α1 vezes o 2 menos etc. Vamos botar assim, mais etc. mais menos αn sobre α1 vezes o n e só. Portanto, isso encerra a proposição. Por quê? Porque eu consegui escrever o α1 como combinação linear do... Eu estou chamando α1, perdão. Eu consegui escrever o u1 como combinação linear do u2 até o n, ou seja, como combinação linear dos demais vetores. Aí você pode dizer, professor, e se fosse o α2 diferente de zero? Aí aqui nesta equação, ao invés de eu dividir pelo α1, eu dividiria pelo α2 e isolaria o 2. E ele ficaria como combinação linear dos outros vetores. Tá certo? Se fosse α3 do mesmo jeito, se fosse o αn diferente de zero, do mesmo jeito. Então o importante é que, se for linearmente dependente, então eu posso pegar um dos vetores e escrever como combinação linear dos outros. É isso aí. Qualquer dúvida é só abrir o microfone. Pim? Intervalo? Você vai querer assistir o resto da aula aqui, é? Assim que terminar o pai deixando. Ok, se não tem perguntas, aqui no slide vai estar a demonstração, tá? Vamos para o outro resultado. O outro resultado diz o seguinte. Pega uma quantidade finita de vetores LIs. Tá aqui. Eu peguei o 1 até o n, pertencente ao espaço vetorial V, supondo que eles são LIs. E suponha que ao acrescentar o vetor o n mais 1, a qualidade LI mudou para LD. Então, suponha que eu tenho lá n vetores LIs e ao acrescentar mais um, virou LD. Certo? Eu tenho n vetores LIs e ao acrescentar mais um, virou LD. Então, é porque este 1 que você acrescentou é uma combinação linear dos outros. Beleza? Essa é a proposição. A demonstração dela é bem simples, eu vou só mostrar aqui no slide. Então, nós temos o seguinte, como ao acrescentar esse vetor, o n mais 1 virou LD, se é LD é porque tu tem escalares não todos nulos, de maneira que a combinação linear α1, o 1, mais α2, o 2, mais αn, o n, mais αn mais 1, n mais 1, é o vetor nulo. Lembrando que aqui é o vetor nulo. Agora, a afirmação é o seguinte, o último coeficiente é não nulo. Por que que ele é não nulo? Porque se ele fosse nulo, se esse último coeficiente aqui fosse nulo, o que que aconteceria? A expressão ficaria só essa primeira parte igual a zero. Ficaria α1 até αn
igual a zero, vetor nulo. Mas, quando eu olho só para o 1 até o n, eles são LIs. E se essa soma está dando zero, é porque todos os coeficientes do alfa 1 até o alfa n são iguais a zero. Aqui. Mas se todos esses coeficientes são iguais a zero, o último já era zero, então é porque a única solução deste sistema aqui é a solução nula. Portanto, esses caras seriam LIs, contradizendo o fato de serem LDs. Aí isso é uma contradição. E a contradição foi gerada no momento em que você supôs que o alfa n mais 1 era zero. Então ele não é, ele é diferente de zero. Muito bem. Agora, supondo, sabendo, né, que o alfa n mais 1 é diferente de zero, segue-se ao dividir esta equação pelo alfa n mais 1 e isolando o valor do n, eu obtenho então que o n é a combinação linear dos outros vetores. Era isso que a gente queria demonstrar. Então, moral da história é o seguinte: se eu tenho vetores LIs e acrescento um cara tornando esses vetores LDs, é porque esse cara que foi acrescentado, ele já era gerado pelos outros, ele já era uma combinação linear dos outros. É isso aí. Perguntas? Vamos para frente. Então, ainda sobre esse assunto, pega agora de novo N vetores, eles são LIs no espaço V. Quer dizer, a única solução daquela equação é a solução nula. Então, cada vetor V do cochete desses caras, o que é isso? Essa notação está dizendo assim: cada vetor que é uma combinação linear deles, do 1 até o n, esta combinação linear é única. Certo? Essa combinação linear é única. Tradução. Se eu tenho vetores LIs, as combinações lineares desses vetores LIs são sempre únicas. E como é que a gente prova isso? Supondo que tem duas. Suponha que eu tenho duas combinações lineares iguais. O 1, alfa 1, U1 mais alfa n, o n, igual a beta 1, U1 mais beta n, o n. Se eu tenho isso aqui, eu posso manipular, jogar todo mundo para o primeiro membro. Quando eu faço isso, quando eu pego alfa 1, U1 e eu jogo esse beta 1, U1 para o primeiro membro, ou seja, na verdade eu somo o oposto, né? No segundo membro ele desaparece, no primeiro membro fica alfa 1, U1 menos beta 1, U1 menos beta 1, U1. Coloco U1 em evidência, fica alfa 1 menos beta 1, U1. Faço isso com tudinho. O último fica alfa n menos beta n, o n, e tudo isso igual ao vetor nulo. Ou seja, eu tenho uma combinação linear dos vetores U1, U2, o n, igual a zero. E como esses vetores foram ditos linearmente independentes, então minha única solução é que cada coeficiente desse aqui seja igual a zero. Mas se cada coeficiente desse é igual a zero, é porque o alfa 1 é igual ao beta 1, etc. O alfa n é igual ao beta n. Seja o alfa i é igual ao beta i para todo i. É isso aí. Então, quando se tratar de vetores linearmente independentes, suas combinações lineares são sempre únicas. Perguntas? É um exemplo que eu vou deixar aqui para vocês. Eu quero ir logo para o que interessa.
E aqui nós chegamos numa definição muito importante, que é a definição de base. O que é uma base? Então, primeiro, eu começo com um espaço vetorial não nulo. O que é uma base de V? O que é uma base desse espaço vetorial? É um subconjunto epsilon, que é um conjunto de geradores de V e que também é linearmente independente. Então, para ser base, tem que ocorrer duas coisas. Primeiro, tem que gerar o espaço. Segundo, além de gerar o espaço, tem que ser linearmente independente. Então, base são duas coisas, decore. Tem que gerar o espaço e tem que ser LI. Vamos fazer exemplo, mas não aqui. Vamos lá para a nossa tela preta. Começar com um exemplo simples. O exemplo começa com uma pergunta. Epsilon formado pelos vetores 200, 030 e 005 é uma base de R3? Então, para ser uma base de R3, tem que acontecer duas coisas. Primeiro, tem que gerar o R3. Segundo, tem que ser linearmente independente. Então, vamos por partes para solucionar esse problema. Primeiro, nós vamos verificar o seguinte. Epsilon gera R3. Por que gera? De fato, observe que naturalmente o espaço das combinações lineares de epsilon está contido em R3. Por quê? Porque cada um dos vetores que constitui o epsilon está em R3. Então, quando tu combina eles, quando tu faz combinações lineares, você não sai de dentro do R3, porque o R3 é espaço vetorial, ele não permite que nada saia de dentro. Mas eu quero provar que gera, então não basta estar contido, é preciso que o cochete de epsilon seja igual. Então eu tenho que fazer a outra inclusão. Tenho que mostrar que o R3 está contido no cochete de epsilon. E eu vou fazer isso agora. Além disso, vou pegar um vetor genérico dado. Um x, y, z pertencente a R3, é um vetor genérico de R3. Tem-se que eu vou reescrever o x, y, z da seguinte forma. É x00 mais 0y0 mais 00z. Até aí tudo bem, né? Eu só desmembrei ele isolando o x, o y e o z. E agora eu vou reescrever assim, ó. Isso é x sobre 3, x sobre 2 vezes 200 mais y sobre 3 vezes 030 mais z sobre 5 vezes 005. Só fazer a conta. Multiplicando x sobre 2 vezes 2 dá x. Está aqui. O resto é 0. Y sobre 3 vezes 3 dá y. Está aqui. E z sobre 5 vezes 5 dá z. Então, realmente, o vetor genérico x, y, z
é uma combinação linear dos vetores 200, 030 e 005. Portanto, o que na verdade a gente mostrou foi que o R3 está contido no cochete de epsilon. Por quê? Porque ele é uma combinação linear, o R3 é uma combinação linear dos vetores de epsilon. Então, moral da história é que o R3 é igual ao cochete de epsilon, portanto, o epsilon gera o R3. Agora, para ser uma base, isso não é suficiente. Além de gerar, tem que ser um conjunto LI. E esse é o nosso próximo passo, é que epsilon é linearmente independente. Certo? Vamos demonstrar isso. Vamos lá, vou primeiro pegar uma combinação linear dos vetores de epsilon, A vezes 200, mais B vezes 030, mais C vezes 005, e vou igualar o vetor nulo, que no caso é o vetor nulo do R3. Então é o vetor 000, e isso me gera a seguinte equação: 2A 3B 5C igual a 000, e eu só tenho aqui uma solução, que é 2A igual a 0, portanto A igual a 0, 3B igual a 0, portanto B igual a 0, e assim como 5C igual a 0, portanto C igual a 0. Isso mostra que epsilon é linearmente independente. Então, meu filho, se nós mostramos que o epsilon gera o R3 e que é LI, então epsilon é base de R3. Por quê? Porque além de gerar o R3, os vetores de epsilon são linearmente independentes. É isso aí. Perguntas? Professor, Diga. esse slide aí que o senhor está usando, ele é o mesmo que foi enviado, que foi usado na aula gravada ou não? O senhor acrescentou algo? Nesse momento já não é mais. É só o começo Ah, de tá hoje bom. é que era igual, porque eu Uhum, estava revisando. tá bom, Tá bom? obrigado. Nada. Mas esse que eu estou usando hoje eu vou colocar lá na plataforma. É, porque eu só ia acompanhar, mas tudo bem. Beleza. Estou pensando aqui como é que eu continuo, tá? Pera aí. É porque esse curso ele tem várias formas de você prosseguir, sabe? A gente vai dançando conforme a música. Deixa eu ver o que vem a seguir, foi que eu guardei aqui. Bom, exemplo, isso aí vocês vão ler. É praticamente o mesmo exemplo, com diferença que eu botei em 2, 3 e 5. Aqui eu fiz mais fácil ainda, mas tudo bem. Ah, tá. Mas geralmente, aqui é só para ilustrar, quando eu estou no Rn, lembra da base canônica do Rn? Você pega o epsilon, o E1, como sendo o vetor 1 na primeira coordenada e 0 na segunda, nas outras. O E2 como sendo 1 na segunda coordenada e 0 nas outras. E o En como sendo 1 na enésima coordenada e 0 nas outras. O que esse exemplo está dizendo é que esse vetor forma uma base de Rn. É só uma verificação simples. Ele é chamado de base canônica de Rn. Por que é uma verificação simples? Porque quando você pega um vetor do Rn, ele tem um jeitão. Qual é o jeitão no vetor do Rn? Ele tem n coordenadas, x1, x2 até xn. E eu posso reescrever assim, ó, x1 vezes 1, 0, 0, 0, aí mais
x2 vezes 0, 1, 0, 0, 0, 0, mais etc. até o xn vezes 0, 0, 0, 0, 1. Certo? Ou seja, eu tenho x1 é 1 mais x2 é 2 mais etc. xn é n. Portanto, esses vetores aqui, eles geram o Rn. Geram o Rn. Além do mais, mostrar que eles são LIs é trivialíssimo. Então, isso forma uma base de Rn. Essa base recebe o nome de base canônica. Certo? Então, você tem assim, ó. Opa, só um segundo. Então, por exemplo, quem é a base canônica de R2? Como são dois vetores, é 1, 0, 0, 1. Isso aqui é a base canônica de R2. E quem é a base canônica de R3? Aí você bota 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Isso é a base canônica de R3. Aí você sai fazendo. Agora com 4 vetores vai dar a base canônica de R4. Com N vetores vai dar a base canônica de Rn, que foi o que a gente viu no exemplo anterior. Certo? Essa palavra canônica, não vamos confundir isso aí com religião, não. Canônica aqui é padrão, tá? É da língua portuguesa. Eu sempre conto isso nas minhas turmas de álgebra linear. Eu já tive problema com uma aluna em outra universidade que disse que eu estava cometendo heresia. Aqui não tem nada a ver com religião, não. Canônica é uma palavra da língua portuguesa que quer dizer padrão. É a base padrão do R2, do R3, do Rn. Beleza? É isso aí. Aqui, olha, eu tenho mais um exemplo, que é a base... Aqui, gente, oh meu Deus, eu sempre estou cometendo esse erro. Não é Kn não, tá? Aqui é um R, é os reais aqui, é o R índice N de X. O que é o R índice N de X? Pra quem não sabe, o R índice N de X é formado pelos polinômios de grau menor ou igual do que N. Só vai até o grau N. E o que eu estou mostrando aqui nesse exemplo é que o conjunto formado pelo polinômio 1, pelo polinômio x, pelo polinômio x2 até o polinômio xn, na verdade o monômio xn, é uma base do espaço dos polinômios de grau menor ou igual que n. É o R índice n de x. Ok? Isso é uma base. Ela também recebe o nome de base canônica. Okay? Base canônica do R índice n de x. Beleza? Alguma pergunta? Estou na dúvida se eu avanço ou se eu reduzo para que vocês possam maturar isso aí. Bora, me dê uma resposta aí, o que é que vocês acham? Na boa. Vamos falar na boa. Prefere que eu continue ou que eu dê um tempo para vocês engolirem essas coisas? E quem tem que dar um feedback são vocês. Como a gente não está tendo aula próximo uns aos outros, eu só posso ter esse feedback se vocês abrirem a boca aí. O professor desenvolve um sexto sentido. Na aula presencial, a gente olha para vocês e sabe mais ou menos o que está acontecendo, mas aqui não dá. Então, avança, para, é com vocês aí. Ok, essa falta de resposta já respondeu. Vou parar.
Estou disponível para tirar quaisquer dúvidas sobre esse assunto até hoje. E a gente retoma na próxima aula. Mas quem quiser ficar para tirar dúvida, eu estou aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá. Mariana, está tranquilo, mas não tem como abrir o microfone. Beleza. Vocês precisam arrumar microfone, gente. Eu sei que não é fácil, mas... O celular dá certo. Pessoal, botem a frequência aí de vocês, por favor. Acho que já foi, né? Todo mundo. Mariana, tá bom, Mariana, entendi. Botem a frequência, quem tiver pergunta, abre o microfone, quem não tiver, bote o nome na frequência e tá livre para sair, tá? Eu vou parar a gravação, já que não tá tendo muita... Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um minuto.